com a gloriosa paz do Senhor Jesus, aos ouvintes da palavra do Senhor, com uma boa tarde de salvação, que a paz do Senhor esteja sobre você aí, aonde esse som estiver ecoando. E Deus é maravilhoso, Jesus Cristo, Ele é tremendo. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui, nesta rua, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho de salvação, para todo aquele que nele crê, para ter a vida eterna. E eu, para não ficar só nas minhas palavras, vou ler aqui uns 6 versículos que ficam em João, capítulo 8, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso 30 ao 34. 4 versículos. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Como já foi citado aqui, o nosso mestre Jesus Cristo, aqui ele começou a anunciar o seu evangelho aos israelitas, seus irmãos, porque Jesus, ele vem da linhagem de Davi. Jesus, ele estava dizendo aos judeus, não aos gentios, a nós, mas ao seu povo, aquele que permanecer na sua palavra, seriam limpos. Mas eles não acreditaram, eles não tinham a fé na palavra do mestre. E eles entenderam totalmente diferente aquela palavra, porque eles eram carnais e não entendiam o que Jesus Cristo estava falando. Mas Jesus, ele vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. E nesta tarde, este evangelho a qual os judeus não entenderam, chegaram a nós gentios, outras nações. É Jesus a palavra, é Jesus a verdade. Aleluia! Para a gente ter a vida eterna e o perdão de nossos pecados. Glória a Deus. Eles achavam, porque tinham a linhagem de Abraão, não serviriam a homens. Mas Jesus estava dizendo, era o pecado. Servir ao pecado, ser escravo do pecado, que outrora nós estávamos sujeitos à morte, condenado, predestinado à morte, escravo do pecado. O pecado, ele destituiu o homem e separou do amor de Deus, mas através da morte de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados novamente com Deus. Então o pecado, irmão, separa o homem de Deus, e aquele povo de Israel que até hoje não consegue compreender o mistério de Deus. E ele vai dizer aqui, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas nesta tarde, meu querido amado, eu quero te dizer, se tu crer em Jesus, aceitá-lo como único e suficiente Salvador de tua vida, você vai ter teus pecados perdoados, você vai conhecer a verdade que é Cristo, você vai ter uma vida eterna, você vai ser coerdeiro de Cristo para a vida eterna e morar lá no céu, porque outrora eu era pecador, eu estava destituído da glória de Deus, mas eu conheci a verdade, e a verdade me libertou, porque eu vivia nas calçadas, nas esquinas, praticando a iniquidade, praticando o pecado, mas alguém chegou a mim e falou desta verdade, falou deste evangelho, e hoje, pela misericórdia de Deus, eu alcancei a Jesus e a minha libertação. Aleluia, Deus.
A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, em Deus. Cristo Jesus. Oh, glória! No mesmo livro de Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Glória, aleluia! Pois não há condenação àqueles que recebem esta verdade. Não há condenação àqueles que aceitam Jesus. Não há condenação àquele que trilha o caminho que o Mestre ensinou. Porque ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, Deus. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo de número 2, verso 5 diz: há um só Deus e um intermediador, Jesus Cristo, o homem. Ele é o intermediador. Aleluia. Ele é a porta. Ele é o pão da vida. Aleluia. Eu agradeço a minha rica